Recebe neste momento Michelle Gondenfield, que vive em Israel, moradora, que chega para nos falar exatamente a situação de momento no país, como é que tem sido esses últimos minutos, essa última hora. Lembrando que há pouco, há cerca de 50 minutos, tivemos novos ataques iranianos contra o território israelense. Os alarmes tocaram, as pessoas foram chamadas a correrem para os bunkers, aos locais de segurança no país todo, porque o Irã novamente atacou Israel. Michelle, seja bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan, prazer te receber. Explica pra gente onde é que você está, como você recebeu esse último alarme, você se colocou em situação de segurança, ouviu algum barulho de mísseis chegando no território de Israel ou da reação do sistema de defesa protegendo a população? Michelle Gondenfield, que vive em Israel, falando conosco neste momento. Boa noite, boa tarde para vocês, para mim é boa noite, já são 10 da noite aqui em Israel. Nos últimos dias a gente realmente houve uma mudança da forma como o exército informa a saída do míssil do Irã. Se antes eles davam para a gente só uma sirene, agora eles dão alguns passos. O primeiro passo é que a gente recebe um alerta no telefone que a gente tem que ficar perto de quartos antibombas ou de lugares que a gente possa se proteger. Depois de alguns minutos, a gente recebe outro alerta dizendo que a gente precisa entrar nos quartos ou nos lugares, né, para se proteger. E só depois de alguns minutos mais a gente ouve a sirene. Quando se ouve a sirene, que a gente fecha e fica nos lugares protegidos até a segunda ordem do exército para poder sair. Sim, eu acabei de sair, eu tenho um quarto antibombas dentro de casa, então para mim é mais fácil, eu não preciso sair para a rua ou para ir para um bunker comunitário ou na rua, então é bem mais fácil de se lidar com essa situação. Eu entrei e a gente ficou esperando até o exército dizer que a gente podia sair. Hoje, especificamente, a gente não escutou nenhum estrondo maior na minha cidade, o que não aconteceu ontem no sábado de manhã e nem ontem à noite. No sábado de manhã a gente escutou um estrondo bem grande, o meu prédio chegou até a tremer, caiu um míssil num bairro bem perto do meu, e ontem também caiu um míssil em Bat Yam, que é uma cidade mais ou menos de carro da minha casa, 15 minutos, 20 minutos, e a gente escutou o estrondo bem grande, que é onde inclusive tiveram algumas pessoas falecidas e ainda tem gente desaparecida. E agora, antes de ter a sirene na minha cidade, eu saí e eu vi, a gente consegue às vezes ver os mísseis israelenses interceptando os mísseis que chegam do Irã. Não é uma sensação muito legal, às vezes o país é como a gente estivesse voltando no começo da guerra lá atrás, em outubro de 23. Já faz alguns dias que a gente tem proibição do exército de andar nas ruas, de só usar lojas de conveniência, supermercados e farmácias e pessoas que são extremamente necessárias de trabalhar, como médicos e hospitais e coisas do gênero. As escolas não estão funcionando, quer dizer, passaram a ter aulas por Zoom, como na época da corona, e quem pode trabalhar de casa, trabalha de casa como eu. Você pode falar de que cidade você fala? Sim, eu moro em Rishon, né? Fica uma cidade que fica mais ou menos a 20 minutos para o sul de Tel Aviv. E, Michelle, a diferença entre a tensão que os moradores sentem neste momento para aquela tensão que os moradores viveram a partir dos ataques do Hamas? Vocês sentem algo mais intenso, Sim. Algo um pouco mais seguro? Qual é a diferença para a gente entender essa proporção deste novo conflito?
Eu acho que a diferença é que quando aconteceu em outubro de 23 a guerra com o Hamas, a gente estava lidando com um grupo terrorista, não era um país, não era um exército organizado. Agora a gente está em guerra com um país que tem um exército, que não é uma milícia, é uma coisa mais organizada. E eu sempre disse nas minhas entrevistas lá atrás que o Irã era a cabeça de tudo que estava acontecendo no Oriente Médio, e ele mandava os proxies atacarem, como ele mandou o Hamas, o Hezbollah e os Houthi, enfim, ele não queria se meter. E nesse momento a guerra, eu não sei se é mais tensa ou mais perigosa. O problema é que a gente vê que o estrago que eles conseguem fazer com os mísseis que eles mandam para cá é muito maior do que os estragos que o Hamas poderia ter feito ou fez na época, né, na guerra. Lembrando que a guerra com o Hamas ainda está aqui, a gente não terminou, já fazem 20 meses que estamos num estado de guerra em Israel. Inclusive, hoje faleceu um soldado na faixa de Gaza e ainda existem 53 reféns na mão deles, entre vivos e mortos. Então, a guerra não terminou, é a guerra mais longa que a gente vive em Israel. Michele, explica pra gente, você tem o bunker na sua casa mesmo? É no seu prédio? Você tem que se dirigir a algum outro local aí próximo à sua residência? Quanto tempo você tem quando as sirenes tocam para se dirigir a um local de maior segurança? Eu tenho o bunker, não é bunker, seria um quarto antibombas dentro da minha casa, um dos quartos, que é o quarto do meu filho, é o quarto antibombas. Ele tem uma janela especial, ele foi construído de uma forma diferente, ele tem uma porta mais pesada, eu não preciso me dirigir a nenhum lado, quer dizer, eu tenho o tempo suficiente para entrar. Quando eram os mísseis do Hamas, a gente tinha 1 minuto e meio, agora a gente tem, como eu te disse, todo um processo até chegar, porque os mísseis que chegam do Irã demoram um pouco mais, então a gente tem um pouco mais de tempo até ter a necessidade de entrar nesses quartos antibombas, mas as pessoas que não têm esse tipo de quarto, porque são quartos que foram construídos nos últimos 20 anos, mais ou menos, se dirigem a bunkers que tem nos prédios embaixo ou bunkers comunitários que existem pela cidade. Muito bem. Chega agora, a Michele continua conosco aqui na programação, mas chega agora também o Fabrício Naitz, que é nosso editor de internacional, que segue acompanhando minuto a minuto todas as notícias que chegam a respeito deste conflito no Oriente Médio. Fabrício, boa tarde, bem-vindo novamente aqui à nossa cobertura. O que você pode nos atualizar a respeito da tensão que aumenta entre Israel e o Irã? Boa tarde, Kobayashi. Boa tarde a todos que acompanham a programação da Jovem Pan News. A expectativa é de que Israel intensifique as operações no Irã. Essa informação foi confirmada pelo chefe do exército, Eyal Zamir, que afirmou que o país deve sim aumentar os ataques, aumentar a pressão contra o território persa já nas próximas horas, para o que ele chama de uma operação histórica e sem precedentes para infringir um duro golpe à ameaça existencial israelense. É assim que os israelenses se referem ao governo do Irã neste momento, ao regime iraniano, como uma ameaça existencial. O chefe, então, do exército prometeu intensificar as operações e disse que sabia, que já era previsto pelas forças armadas israelenses, que o Irã iria contra-atacar, que essa seria de fato uma guerra, não seria um ataque unilateral, um ataque sem resposta. A questão nesse momento fica sobre como que Israel se preparou para esse momento, tendo em vista que nós temos visto que dessa vez os ataques iranianos têm sim infligido danos à estrutura israelense e também à população civil, com mais de 14 mortos confirmados até o momento em Israel, desde sexta-feira, quando o Irã começou a responder aos ataques israelenses. É importante a gente lembrar, Kobayashi, amigos que acompanham a programação da Jovem Pan, segundo fontes, especialistas militares,
A estratégia iraniana é de promover uma exaustão do sistema de defesa israelense, ou seja, disparar uma série de mísseis de forma que os sistemas de defesa, como o Domo de Ferro e o David's Sling, não sejam capazes de dar conta de todos os mísseis, de interceptar todos os mísseis disparados pelo Irã. Isso nós já temos registrado. O Irã tem um grande arsenal balístico, não são mísseis tão avançados assim, nem todos eles, claro, alguns são mísseis hipersônicos, esses mais modernos, porém, a primeira disparada de mísseis, a primeira salva de mísseis, por assim dizer, tende a ser de mísseis mais antigos para atrair a defesa israelense e aí sim a disparada dos mísseis mais fortes, mais potentes, mais modernos, que causam uma grande destruição e que tem causado essas mortes confirmadas até o momento. Vou chamar o professor Andrew, que continua conosco aqui, diante desta manifestação do exército israelense ao povo de Israel, professor, inclusive prometendo, nessa mesma mensagem eles prometeram que a operação será histórica e sem precedentes. Como isso deve ser interpretado? O que seria uma operação histórica e sem precedentes de Israel contra o Irã? Temos o professor Andrew, continua conosco aqui. A gente vai restabelecer. Estou aqui, desculpa, pode repetir, agora, por favor? Sim, professor Andrew, a gente estava vendo aqui o Fabrício Naitsky trazendo as informações a respeito de uma mensagem emitida pelo líder, por um dos líderes do exército israelense ao povo de Israel. Ele é justamente o chefe de Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, general Eyal Zamir. Ele prometeu essa operação de Israel como sendo uma ofensiva histórica e sem precedentes, justamente com o objetivo de neutralizar o que ele classificou como uma ameaça existencial à sobrevivência do povo israelense. E a minha pergunta a você é justamente essa: o que significa quando ele diz de uma ofensiva histórica e sem precedentes? Porque a gente não está falando de um Estado que não tenha se envolvido em outros conflitos históricos, mas neste caso o chefe de Estado-Maior está prometendo uma ofensiva histórica e sem precedentes. Olha, eu vou me ancorar um pouco no que a Michelle estava falando antes de mim, né? Ela falou que, na visão dela, o Irã é a cabeça de tudo, né? É uma visão muito comum entre a população israelense, né? De que o Irã é a cabeça da serpente, é a origem de todo o mal, e etc e tal, porque o Irã realmente financia o Hezbollah, que está bem baqueado agora, e tem os Houthis, e teve na época também no passado o Bashar al-Assad. Então, quando eles falam em uma ofensiva histórica, eu creio, e aí obviamente que é uma opinião, né, não é uma informação, mas tudo leva a crer que nós estamos falando de uma ofensiva muito séria em relação às instalações nucleares iranianas. Tá? Eu repito o que eu falei antes. Você destruir as instalações nucleares iranianas não é uma coisa, pessoal, que você vai conseguir com um bombardeio, com 2 bombardeios. Essas instalações estão ali a 100, 200, 300, 500 metros abaixo do chão. Então você precisaria de bombardeios repetidos para você alcançar. E também tem para você conseguir alcançar as instalações nucleares de Fordow, só quem tem realmente o equipamento para isso é os Estados Unidos. Então, ou os Estados Unidos se envolvem nessa guerra, o que iria causar um grande problema, tá? Ou então a gente vai ter uma questão na qual os Estados Unidos vão ter que ceder esse equipamento, essas bombas, para que Israel as utilize. Eu não acho que seja o caso no momento, mas eu acredito que sim, o que vem por aí é uma nova rodada de bombardeios contra instalações nucleares iranianas, com certeza. Professor, a gente conversava justamente sobre esta intenção aparente de Donald Trump de tentar amenizar o conflito e até se colocar como um mediador entre Israel e o Irã, claro que contando com uma ajuda ali do líder russo, que seria o interlocutor de prestígio do outro lado, né? O interlocutor ali do Irã. Mas, se isso não for adiante, como a gente tem acompanhado exatamente esta questão, que é a necessidade de equipamento, de tecnologia americana para que se atinja
da maneira eficaz o alvo, que é justamente este ponto de exploração nuclear iraniano, o senhor acredita que em um segundo momento poderia haver ou o fornecimento do equipamento para o exército israelense ou até uma entrada direta dos Estados Unidos neste conflito? Pode ser, pode ser. Eu acho que todas as cartas estão sobre a mesa nesse momento. Pode ser que os Estados Unidos resolvam intervir a favor do Irã. Pode ser que eles cedam essas bombas para Israel, mas, Kobayashi, eu não acho que isso será agora, tá? Por que eu digo isso? Eu digo isso baseado em frases do próprio Trump, porque o Trump ele tá usando aquela tática meio de bater e soprar, sabe? Então, por um lado, ele fala, não, o Irã quer negociar e o Irã vai negociar, e ele chegou a colocar para o Irã que ou vocês negociam agora e mantêm o pouco que vocês têm, ou vocês deixam Israel destruir tudo e vocês não vão ter nada, vão ter que negociar a partir do zero, né? Ou vocês fazem isso, ou então não tem negociação. Eu vou soltar as rédeas de Israel e deixar Israel fazer o que quiser, porque o Trump tem o poder, evidentemente, tem uma ascensão sobre Israel e sobre Netanyahu, porque os Estados Unidos são os principais fornecedores de armas para Israel. Então, a palavra do Trump tem um peso muito grande. Então, o Trump, por um lado, ele ameaça se envolver diretamente, e, por outro lado, ele está brincando aquela brincadeira, né, do bom policial e do mau policial, né, good cop, bad cop. Então tem hora que ele fala para o Irã, colabore que será melhor, e tem hora que ele ameaça diretamente. Então, assim, respondendo diretamente a sua pergunta, eu acredito que pode acontecer o envolvimento americano, pode acontecer dele ceder essas bombas para Israel, mas não agora. Eu acho que os próximos dias ainda vão ser de uma tentativa ali de falar, olha, acho que é melhor parar por aqui, porque pode ser pior, vamos tentar negociar alguma coisa. Ele está tentando jogar dessa forma. E eu acho importante também citar, Kobayashi, de que ontem houve uma conversa de 40 minutos entre o Trump e o Putin, e o Putin se ofereceu para mediar, né? E eu acho interessante a gente colocar para o nosso telespectador de que, apesar da aliança histórica entre Irã e Rússia, o Putin se dá muito bem com o Netanyahu, eles são muito próximos, e as origens do Estado de Israel têm muito a ver com imigrantes russos. Muitos imigrantes russos vieram da antiga União Soviética e criaram o Estado de Israel. Então existe uma ligação também entre Israel e Rússia muito forte, existe uma colônia russa, de origem russa em Israel, muito grande. Então ele está se colocando como essa tentativa de mediação. É claro que a Rússia não vai se envolver, é claro que a Rússia está totalmente preocupada com a Ucrânia, mas o Putin poderia tentar falar com os dois lados, porque, repetindo, ele tem essa boa relação também com o Benjamin Netanyahu. Muito bem. O professor segue conosco. Agora a gente volta com o Fabrício Naitsky, que tem mais informações que vão chegando minuto a minuto do Oriente Médio. Exatamente, Kobayashi. Segundo a agência estatal de notícias do Irã, a IRNA, um dos mísseis disparados pelo exército iraniano nas últimas horas atingiu uma das fábricas da Rafael, empresa de sistema de defesa avançado, uma das maiores empresas do setor de defesa em Israel, responsável pela construção e pela operação dos sistemas de defesa antiaéreo, como a gente vinha falando aqui do Iron Dome, ou seja, o Domo de Ferro, David's Sling, que é o estilingue de Davi, e também o Sky Beam, ou seja, o Light Beam, que é o feixe de ferro de Israel, um dos sistemas de defesa antiaérea do país, faz parte de todo um processo de defesa antiaérea israelense. A depender da distância dos mísseis, do tamanho dos mísseis, diferentes sistemas acabam sendo ativados, e isso leva agora Israel um grande golpe no seu sistema de defesa antiaéreo, com esse anúncio vindo do governo iraniano. Isso significa que o Irã busca tentar fragilizar também a defesa israelense, que o Irã busca enfraquecer essa primeira linha do país para possivelmente
encontrar novos espaços e avançar com os ataques no território considerado inimigo. Da mesma forma que Israel também tem buscado atacar as linhas de defesa do Irã para facilitar uma entrada mais fácil no território por vias aéreas. Kobayashi. Professor, o que isso significa? O Irã atingindo uma empresa que é importante para o sistema de defesa israelense. No caso, aí, a empresa Rafael. Aparentemente, segundo algumas outras informações, parece que isso teria acontecido, este ataque, em parceria com os comandos da Guarda Revolucionária Islâmica. Explica para a gente, professor Andrew. Olha, o que a gente está vendo agora, né? Então, parece que o Irã está conseguindo calibrar melhor os seus ataques. Então, se a gente viu nos ataques de sábado, né, ataques que estavam atingindo prédios residenciais, aquilo que a gente estava comentando agora há pouco, né, de que a ideia do Irã era lançar uma série de bombas para que uma ou outra conseguisse passar pelo domo de ferro, mas estava atingindo áreas civis. Agora parece que ele está conseguindo atingir realmente o que o Irã quer, que são instalações estratégicas militares, e tentar causar danos a isso. É claro, assim, gente, não é uma coisa que vai realmente causar grandes danos à infraestrutura militar israelense. Israel tem um dos exércitos mais formidáveis do mundo, mais modernos do mundo, mas ali já está calibrando melhor o ataque, né? Até para evitar que Israel use como argumento essa propaganda de que Israel está atingindo apenas alvos militares, enquanto o Irã está atingindo alvos civis. Na verdade, o que acontece é que Israel tem uma tecnologia, os seus mísseis são muito mais exatos do que os mísseis do Irã. O Irã está sob embargo desde 1980, então, assim, os mísseis do Irã, eles não vão ter a mesma precisão dos mísseis de Israel, mas parece que agora eles estão conseguindo realmente atingir alvos estratégicos e não alvos civis. Falando em civis, a gente volta com uma civil, uma cidadã que mora em Israel, que está falando com a gente, gentilmente atendendo a Jovem Pan, apesar de toda a situação de tensão que envolve este momento, a Michele Gonenfield, que vive em Israel, conversando conosco aqui na nossa programação. Michele, desde o início deste conflito direto entre Israel e o Irã, há 3 dias, como é que tem sido aí o cotidiano da cidade? As atividades continuam funcionando, as empresas, as escolas, os postos de saúde, enfim, ou houve uma paralisação geral? Algo tem mudado na sua vida, em específico, nesses últimos dias, desde o início do conflito na última sexta-feira? Como eu te disse antes, né, a gente recebeu ordens do Exército de somente sair para uso extremo de ir no supermercado, em farmácias, e quem trabalha em hospitais e médicos, essas coisas que são de extrema urgência, tem a possibilidade de sair para trabalhar. As escolas estão fechadas a princípio até o final do mês, que já aqui se entra nas férias de verão, então as crianças provavelmente não voltarão para a escola antes do final do mês, que seria as férias. Provavelmente já vão voltar só para o ano que vem, em setembro. E as pessoas, assim, empresas que não têm necessidade de trabalhar, as pessoas estão trabalhando de casa, como eu, como meu marido, como outras pessoas, e quem não consegue chegar no escritório, então precisam de licenças especiais para irem trabalhar. Por exemplo, se precisam ir até a universidade para alguma coisa, precisa de uma licença especial, então não se dá, não tem essa possibilidade. Existe muito menos movimento nas ruas, os carros, as pessoas saem bem menos, em volta disso que não tem escola, não tem jardim de infância, não tem nada, então as crianças estão em casa, então os pais têm a preocupação de estar em volta das crianças, e as pessoas saem bem menos de casa. Então, sim, tem uma mudança de comportamento
um pouco, não diria radical, mas tem uma mudança de comportamento no que vinha vindo até sexta-feira, que as pessoas saíam, podiam ir para restaurantes, cinemas, enfim. A vida estava, entre aspas, né, mais ou menos no normal, mesmo tendo a guerra ainda em Gaza. Você tem crianças em casa, Michele? Eu tenho 3 filhos, eu tenho uma filha de quase 21 anos, que ela é soldada, inclusive ela está na reserva e ela está na base. Eu tenho uma filha de 16 e um filho de 12. Você tem uma filha que é soldado, então nesse momento foi convocada, está na base, é isso? Ela não foi convocada, na verdade, ela terminou os 2 anos e um pouco de serviço obrigatório que ela teria que terminar, mas em base que a guerra ainda continua, então ela automaticamente já recebeu o alistamento para ser reservista e ela continuou fazendo o que ela fazia antes, e ela então está ainda no exército de uma forma de reserva. Ela não foi convocada novamente em vista do que aconteceu sexta-feira, ela só continuou diretamente do serviço militar obrigatório, que é uma coisa que nesse momento está acontecendo com todos os jovens. Eles terminam o serviço militar obrigatório, em vista que a guerra com Hamas ainda continua, eles automaticamente já recebem quase 4 ou 5 meses de reserva. Michele, a gente sabe que o povo de Israel ele tem por natureza um senso de voluntariedade, né, de se colocar à disposição. A gente acompanhou muito isso aí nas últimas coberturas que a gente fez, conversando com o povo de Israel, com pessoas que têm a vivência aí em Israel. Ainda assim, eu imagino como deva ser o coração da mãe neste momento, que tem uma filha que está à disposição das forças de Israel. Como é que você convive com essa possibilidade de, a qualquer momento, aí sim ela ser convocada para, de repente, participar de algum plano do governo de Israel, das Forças Armadas de Israel? Explica para a gente, Michele, esse sentimento de mãe de uma soldado. Bom, eu posso dizer que eu acho que esse sentimento aconteceu no dia 7 de outubro. Eu vim morar em Israel quando eu tinha 22 anos, eu vim sozinha, sem minha família, inclusive eu morei num kibbutz no sul do país por 6 anos, um dos kibbutzim que foram atacados no dia 7, conheço 12 pessoas que foram assassinadas, e no dia 7 de outubro, que eu vi a minha filha, que ela estava em casa nesse fim de semana, ela voltando para o exército, porque estava todo mundo tendo que voltar para as bases, era não ver aqueles filmes de guerra que você vê durante sua vida, era viver esse filme nas tuas veias, assim, ver realmente a tua filha indo para uma guerra que você jamais imaginava que isso poderia acontecer. Então, foi muito choro, foi muito nervosismo, foi muito, foi muito... No começo, lá atrás, foi as 2 primeiras semanas, a gente estava meio que chocado e tentando controlar as emoções aqui para segurar a barra dela, e, enfim, ela estava fazendo um outro papel, ela estava num outro... papel, ela estava fazendo um outro negócio no exército, que era muito mais complicado. Hoje ela não vai para o fronte de guerra, ela tem um papel importante, ela gosta do que ela faz, ela está numa base fixa, ela não sai dessa base para frente de guerra, mas a base dela também recebe mísseis do Irã, exatamente como eu recebo na minha casa. Então, cada vez que tem o alarme, a gente pergunta onde você está, tá tudo bem, ela me escreve, ela manda foto, que ela está no abrigo, que tá tudo bem, etc. Coração de mãe é coração de mãe, né? A gente sente, não é só a preocupação com a minha filha em particular, é a preocupação também com todos os soldados, porque aqui, como você diz, é um sentimento coletivo, e a gente tem mesmo essa sensação que cada soldado é um pouco nosso filho. Então, cada soldado que infelizmente morre, a gente sente como se fosse nosso filho, ou, se tem alguém que se machuca, que a gente conhece, então você também se prontifica a ajudar, a estar lá, enfim. É uma sensação que muito pouca gente pode entender. A sensação de coletividade e de solidariedade que tem aqui
é muito difícil de poder explicar. As pessoas também agora, já 3 dias, agora acabei de ver no noticiário, nesse prédio que caiu em Bat Yam, as pessoas já foram lá, já levaram roupa para as pessoas, assim, sabe, já se prontificaram para ir ajudar, enfim. Meu marido falou, você tem roupa? Eu falei, tenho aqui um saco de roupas. Ele falou, então amanhã eu vou levar. Enfim, a gente ajuda naquilo que a gente pode, a gente dá suporte naquilo que a gente pode, para quem pode. No começo da guerra lá atrás, nos primeiros 2 dias, a gente estava todo mundo meio assim, baqueado, e a primeira coisa que eu fiz foi doar sangue, porque eu tenho um sangue O, e é o que eles estavam pedindo, e direto eu já comecei a mandar coisa para os soldados na frente de guerra. Foi uma situação assim que realmente eu nunca tinha sentido e nunca tinha imaginado que depois de quase 27 anos morando nesse país, eu ia ter essa vivência de viver realmente uma guerra, não uma operação, não uma coisa rápida, uma guerra. Então, é bem difícil, é bem complicado. Michele, e você tem de um lado uma filha que está aí servindo as forças israelenses, mas tem também uma criança que está agora na transição para a adolescência, né? 12 anos de idade, não é isso? Mais novo que você disse? Sim. Como é que você conversa com ele a respeito disso? Como é que ele entende essa situação toda? Ele tem que correr para um local mais seguro? A existência de um conflito, de um país mandar míssil para o outro país? Como que você conversa com ele a respeito disso? E como ele entende? Bom, o meu filho, ele tem a sorte de que o quarto antibombas é o quarto onde ele dorme, desde pequeno, desde que ele era nenê. Então, eu acho que o fato dele também ter 2 irmãs mais velhas, ele é muito mais... ele capta as coisas muito rápido, ele sempre foi mais adulto, entre aspas, do que a idade dele. Ele já... essa geração dele passou a corona, passou uma outra operação que teve há uns anos atrás, uns meses atrás, há 3 anos atrás, agora está passando essa guerra, quer dizer, ele já cresceu desde a primeira série em situações que ele precisou aprender a lidar com elas. Ele entende muito bem o que acontece, ainda mais que ele tem uma irmã que é soldada e que eles têm um bom relacionamento, e ele no começo, quando aconteceu lá atrás, em outubro, ele estava bem preocupado, foi muito chocante para ele, mas hoje em dia, com tudo que está acontecendo agora também, ele leva isso mais numa base de ok, mais um míssil, eu estou no meu quarto, não preciso sair correndo para nenhum lado, e agora que a escola está fechada, eles têm um suporte também da escola, das professoras, então é uma coisa que para ele é mais tranquilo. Ele entende muito bem o que acontece, ele gosta de ver notícias e de ver atualidades, então ele entende muito bem o que acontece. E é mais fácil de poder se comunicar com ele a respeito, porque na minha casa, eu tenho uma lei que eu não escondo nada dos meus filhos, eu não faço historinha de mentira, eu conto para eles a realidade desde muito cedo. Então, eles sabem exatamente o que acontece e a gente sempre mostra para eles, a televisão está aberta, eles podem ver e não tem aquela história de não ver, de não, sabe, de contar entre linhas as coisas. Então, eu acho que a verdade tem que ser dita, a gente tem uma guerra, a gente está numa guerra, e ele sabe se comportar à altura nesse exato momento. Muito bem. Michele, quero te agradecer pela sua participação conosco aqui nessa cobertura especial da Jovem Pan. Michele Gondefeld, que mora em Israel, mãe de uma soldado das forças israelenses, está contando para a gente a sua experiência, o seu dia a dia desde o reinício desse conflito, os últimos dias aí de tensão, de fechamento das escolas, das atividades do cotidiano, somente aquelas atividades de emergência funcionando. Michele, muito obrigado pela sua participação, prazer te receber, espero que tudo vá bem, que não haja mortos, não haja feridos, que o conflito se encerre da melhor maneira para todo mundo, e espero conversar com você em uma outra oportunidade muito melhor.
Obrigado, Kobayashi, obrigado à Jovem Pan por mais essa oportunidade. E, obviamente, eu nunca deixo de lembrar que existem ainda 53 reféns na faixa de Gaza e a gente espera que todos voltem o mais rápido possível. Perfeito. Conversamos aqui com Michele Gondenfield, direto de Israel.